Graduada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, em São Paulo, e com especializações nas áreas de Educação e Sociologia, a professora Maria Amália Cunha fez um dos doutorados em Sociologia na França, em complemento à tese de mesma titulação defendida na Unicamp. Atualmente é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação e Docência da Universidade Federal de Minas Gerais. Em todo o seu percurso, sempre lançou um olhar sobre as relações que envolvem as questões familiares, de trabalho e dos sujeitos no contexto educacional. Hoje o bate-papo é sobre educação e algumas questões sociais. Nossa entrevistada é ainda professora associada da UFMG, pesquisadora do Observatório Sociológico Família Escola e do Núcleo de Pesquisa em Desigualdades Escolares, nessa mesma instituição. Professora Maria Amália, seja bem-vinda ao nosso programa. Bem-vinda à TV Caatinga. Obrigada. Nós vamos começar essa nossa conversa falando sobre a contextualização na educação. A senhora já pesquisa as relações entre bairro, família, juventude. E aí, como a senhora analisa essas questões que envolvem o ambiente escolar para a formação dos sujeitos, para a influência na aprendizagem? Bom, a relação família-escola, né, ela é uma relação importante, né? Eu acho que mais do que nunca, né, são temas pertinentes, né, nesse contexto atual, nesse nosso cenário educacional, e o nosso grupo de trabalho, ele procura investigar, né, quais são as expectativas que as famílias têm em relação à escola e o que a escola espera das famílias, ou seja, como que a gente pode estreitar essa relação, né? Como que a gente pode fazer com que a escola seja, né, um ambiente de aprendizagem, um ambiente cultural também, para que as crianças tenham garantido o seu direito, que é o direito de aprender, e que a escola seja um local agradável para que esse aprendizado ocorra, né? E aí, nessa relação, ela envolve assim, um espectro mais geral, né? Não tem como a gente falar da relação família-escola e a gente não falar, por exemplo, da questão do território, né? Então, são várias variáveis que compõem esse conjunto relação família-escola e que a gente tem que observar, realizando cada vez mais pesquisas de campo que aproximem, né, e que mostrem essa relação que está aí, né, nos bairros, nos cotidianos e nas escolas públicas, que afinal de contas respondem por mais de 90% das matrículas na educação básica, né? Então é um pouco esse olhar, a gente diria um pouco etnográfico, né, assim, esse olhar do pesquisador para essa relação que a gente está interessado. E como é que essa relação interfere, influencia, né, nesse ambiente escolar, na formação desse sujeito, na aprendizagem? Olha, a gente sabe que as pesquisas, né, mostram que a origem social das famílias, ela talvez seja o fator que tem um maior impacto no aprendizado das crianças, né? Então, embora a gente saiba que o nível de escolaridade dos pais, a renda, a origem social tenham um impacto decisivo, né, nas trajetórias escolares bem-sucedidas dos alunos, a gente sabe que a escola faz muita diferença. Então, como que a escola pode se aproximar, quer dizer, como que a escola pode estabelecer uma parceria com a família e como que a família pode também criar canais de conexão com a escola, né? Quer dizer, a gente sabe que grande parte das famílias hoje, né, elas têm um perfil muito diferenciado, ou seja, são famílias que estão no mercado de trabalho, o perfil das mulheres mudou muito, né, de algumas décadas para cá. A gente sabe que hoje muitas das famílias são chefiadas por mulheres. Então, por exemplo, a escola também não pode esperar que só a mãe se ocupe, né, da vida escolar dos filhos, mas ela tem que entender qual é esse cenário, qual é essa nova recomposição das famílias e como que ela faz para tornar, né, essa relação mais palatável, mais agradável, mais exitosa, digamos assim, né? Primeiro entendendo que as famílias mudaram, né? Se recompuseram, tem outros perfis
Então, a escola tem que saber o que ela pode esperar das famílias e a família também tem que entender o que a escola pode fazer para objetivar, né, as suas expectativas em relação à vida escolar das crianças. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, em 2017, a taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais foi estimada em 7%. Ao todo, são 11 milhões e meio de analfabetos no Brasil. Esse número, se comparado a 2016, teve uma pequena queda, mas ainda é um número aí bem expressivo, né? Na opinião da senhora, o que falta, o que precisa ser feito para melhorar a educação básica aqui no país? Olha, eu acho que a educação básica, ela precisa ser tomada, né, pela política de Estado como, de fato, uma questão essencial, como uma política de Estado. A gente não pode deixar mais a educação à mercê dessas mudanças de governo que implementam projetos interessantes, mas onde a gente vê uma descontinuidade muito reiterada, né? Então, enquanto a educação pública não for tomada como um projeto de nação, né, enquanto a gente não pensar que a qualidade da educação importa, a gente vai observar essas taxas que são inadmissíveis para um país que produz tantas riquezas como o nosso país, né? Então, eu acho que uma política séria que precisa ser investida no país, né, é uma política de formação consistente, de formação de professores, né? A gente precisa municiar melhor os nossos professores para lidar com essa diversidade também que chega até a escola, né? Os nossos alunos de licenciatura, nas nossas formações iniciais, eles não estão preparados para lidar com esse aluno real. E qual é esse aluno real, né? Esse aluno real, ele compõe a imensa massa de desalentados, né? Ou seja, de sujeitos que procuram um emprego e não encontram, que não veem significado, né, na cultura escolar, que não veem projetos e nem expectativas de futuro né, da parte da escola. Então a gente precisa fazer, em primeiro lugar, a gente precisa mobilizar esses jovens, né, e essas crianças, mobilizar neles o desejo de aprender, né? Ou seja, isso a gente tem que fazer com uma política consistente de formação de professores, né? E que essa política tem uma continuidade, né? Que ela não seja mais uma política de governo, e sim uma política de Estado, porque, de fato, esse número de evasão e de abandono, né, e de taxa de analfabetismo é inadmissível num país como o nosso. Nessa mesma pesquisa da PNAD, ainda em 2017, o Nordeste registrou a maior taxa desse analfabetismo, foi 14,5%, que é um número 4 vezes maior do que o das regiões Sul e Sudeste do país. O que ainda precisa ser feito, porque esse número ainda é tão alto, e como a gente pode mudar essa realidade aqui nessa região? Eu acredito que esses números, eles refletem um cenário de desigualdade e de distribuição de riquezas no país, né? Então eu acho que o fato do Nordeste ele mostrar números, né, que superam a média nacional, significa que esse Estado precisa, né, de políticas mais localizadas, né, nesse combate, por exemplo, em relação ao trabalho infantil, à pobreza, né? Então nós temos desigualdades que são estruturais no nosso país, né? E as desigualdades educacionais, elas refletem essa desigualdade estrutural, que está refletida, né, nessa distribuição bastante desigual de riquezas. Então eu diria que uma dessas medidas, né, seria de fato o combate ao trabalho infantil, né, a uma maior regulação do trabalho informal de crianças e jovens, né? A gente sabe que tem muitas crianças que cuidam de outras crianças nas periferias de outros estados para que as suas mães possam trabalhar, né? Muitas delas são provenientes de famílias monoparentais em que a mulher assume numa condição de trabalho precário a chefia desses lares, né? Então a gente precisa de políticas que garantam, né, o acesso e a permanência dessas crianças para reduzir essas desigualdades, e muito dessas políticas elas podem ser corrigidas, digamos assim, dessas desigualdades, se a gente garantir o direito de maneira universalizada, por exemplo, à educação infantil. Outro dado que a gente traz aqui é do Censo de Educação Superior,
foi feito pelo INEP em 2017. E aí, entre 2007 a 2017, eles registraram que as matrículas dos cursos de educação à distância tiveram um crescimento de 375,2%. Já as modalidades de educação presencial tiveram um crescimento apenas de 33,8%. A EAD é uma realidade, né? Isso. Então, quais são os desafios atuais da educação à distância? Olha, eu acredito que, por exemplo, a EAD, ela não deixa de ser, né? Eu ouço muita crítica no sentido de desqualificar, por exemplo, o papel da educação à distância, né? Eu acho que a educação à distância, ela cumpre um papel de democratizar o acesso ao ensino superior. Eu acho que a gente não pode negligenciar, né, diante do fato que a educação à distância, ela representou oportunidades, né, para as pessoas que viviam em regiões distantes de grandes polos e centros de educação para voltar a estudar, né? Então, quer dizer, a educação superior, a educação à distância, ela cumpre sim um papel de democratizar o acesso ao ensino superior. Mas eu acho que a gente tem que observar também alguns cuidados, né? Eu acho que a educação à distância, ela cresceu muito, sobretudo franqueada pelas redes privadas, pelas grandes redes privadas, pelas grandes corporações da educação privada. Então, isso eu vejo como preocupante, né? Então, por exemplo, se a gente pensar hoje na formação de professores, a gente tem um número significativo de professores que é formado pela rede privada de ensino, seja ela presencial ou à distância. E isso eu vejo como algo um pouco preocupante, né? Porque a gente sabe da qualidade da educação pública e, ao mesmo tempo, né, essa oferta da rede privada significa que ela está cumprindo um papel que a educação superior pública não consegue chegar. A senhora falou aí sobre a questão da formação do professor, né? O que precisa ser feito para valorizar mais o magistério e atrair as pessoas à docência? Olha, essa é uma questão bastante complexa, porque historicamente eu acho que os nossos governos, né, e eu falo isso num lastro temporal bastante grande, eles não têm dado a devida importância à educação e especialmente à formação do futuro professor. Então, infelizmente, a nossa profissão ainda é muito desprestigiada. São poucos os estados que cumprem o piso, né, nacional dos professores, né, de valorização do magistério. E a própria sociedade, né, ela não valoriza mais o professor, se a gente pensar na importância que esse sujeito tem na transmissão de um legado, na formação de futuras gerações, né? Então eu vejo que a valorização do magistério, ela é importante, né, porque a gente precisa, apesar das nossas dificuldades e da falta, né, da falta de comprometimento, né, de muitos governos com a educação pública, a gente precisa entender que o professor é o principal mediador dos processos culturais na nossa sociedade, né? Ele não é o transmissor de um conteúdo, ele não é um mero reprodutor de conteúdo, mas é aquele sujeito que vai mediar um saber experiencial dos seus alunos com o saber epistemológico que está contido no currículo, na cultura escolar. Se a gente não valorizar esse profissional, que tipo de legado a gente vai deixar para a humanidade? Que tipo de... Qual é a contribuição que a gente pode dar para a educação do nosso país? Então, eu acho que a primeira medida, né, é valorizar o professor, tanto do ponto de vista econômico, porque se você conversa com muitos professores, né, eles não reivindicam tão somente salário, eles reivindicam também um lugar nessa sociedade, né? Hoje o professor, ele é visto como, a sua profissão é vista como um bico, né? Como algo complementar na sua existência, né? E essa profissão, ela nunca vai deixar de existir. O professor, ele ocupa um papel central na nossa sociedade, né? Porque é ele que muitas vezes vai
criar expectativas, né, de futuro em muitas crianças que não encontram esse tipo de conforto dentro da escola. É ele que vai dar uma palavra amiga para uma criança, para um jovem, né? É ele que vai, de certa forma, né, mostrar que existem outras possibilidades, né, e outras estratégias para fazer face às adversidades que muitas vezes essas crianças se encontram, né? Essas crianças e jovens. Vai além do que está aí na sala de aula, né? Vai pelos corredores da escola e até fora da escola. E fora da escola. Então eu diria que o professor, ele tem que ser reconhecido, sim, ele tem que ser reconhecido, a sua profissão, ela tem que ser reconhecida economicamente como uma profissão digna, né? Como um sujeito que se preparou, que se formou, que escolheu essa profissão, e ele tem que ter liberdade para exercer a sua cátedra, ele tem que ter a liberdade para trabalhar os conteúdos prescritos, né, tanto pelo currículo oficial quanto pelo currículo oculto, né? O que eu chamo de currículo oculto? É essa outra dimensão da vida escolar que não está restrita só aos livros, aos materiais, à bibliografia, mas que faz parte da sociabilidade dessas crianças e jovens. Então, ir à escola, né, é uma janela que se abre para muitas crianças e jovens em termos de oportunidades educacionais. E o professor, ele tem que estar preparado, ele tem que se sentir motivado, né, porque ele vai mobilizar muitas outras gerações para tentar contornar uma situação, muitas vezes, de adversidade, de pobreza e de desalento, né? Para fechar essa nossa conversa, a gente vai falar um pouco sobre uma outra pesquisa que a senhora desenvolveu, que é sobre o trabalho feminino na indústria, né? Quais são os desafios para tornar esse ambiente escolar mais acolhedor para quem trabalha, para quem estuda, principalmente a mulher, né? Que tem dupla, tripla jornada aí. Eu acho que o trabalho, ele deve estar sempre acompanhado com uma formação, né? Ou seja, essas mulheres que enfrentam aí uma dupla, uma tripla jornada de trabalho, elas não podem, em primeiro lugar, receberem um salário inferior aos homens, ocupando muitas vezes a mesma ocupação, né? Ou seja, exercendo o mesmo tipo de trabalho. A Organização Internacional do Trabalho traz dados bastante consistentes que revelam justamente isso, né? Para vários cargos e ocupações, as mulheres ainda encontram uma discriminação no mercado de trabalho, ou seja, elas exercem as mesmas profissões que os homens e elas percebem muitas vezes 60% ou 70% do salário deles. Eu acho que a primeira coisa é fazer com que o salário das mulheres nas fábricas, nas indústrias ou em qualquer espaço do mercado de trabalho seja sempre equitativo ao homem, né? Ou seja, a sua força de trabalho é tão importante quanto a força de trabalho do homem, né? Em segundo, né, eu acho que a gente tem que resistir, né, às recentes investidas que têm sido feitas em termos de garantia, né, aos nossos direitos, né, e lutar para que direitos que foram duramente conquistados, né, como não admitir o trabalho em local insalubre, garantir o direito à licença maternidade e uma série de outras conquistas históricas não sejam agora, né, apagadas, né, com essas investidas e esses ataques que têm sido feitos aos nossos direitos. E a gente sabe que as mulheres, em relação a isso, elas são ainda pertencentes a grupos que são extremamente vulneráveis. Por quê? Porque elas são vítimas, né, de assédio, de feminicídio, de desigualdade salarial no mercado de trabalho. Muitas vezes as mulheres são punidas porque resolvem voltar a estudar, são punidas de uma maneira bastante sutil pela empresa, mas há relatos que estendem a jornada de trabalho, que mudam as mulheres de turno para que elas não possam conciliar estudo e trabalho. Então, as mulheres têm sido frequentemente vítimas, né, dessas políticas discriminatórias presentes na nossa sociedade. Então, por isso que a escolarização, a formação são direitos inalienáveis e que as mulheres devem
se investir cada vez mais daquilo que lhe é direito para resistir a esses ataques que têm sido, dos quais elas têm sido vítimas de uma maneira assustadora nos últimos tempos. Professora, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, foi ótimo e um prazer estar aqui na região de vocês, no estado, e eu fui recebida de maneira super calorosa e eu só tenho a agradecer a esse estado. E a gente deseja aí mais conquistas nas suas pesquisas e na sua docência. Muito obrigada. Obrigada também a você que acompanhou mais essa edição do Entre um Café, uma Prosa. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.